Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu trabalho na Tesa desde 2014. A nossa proposta hoje é falar um pouquinho sobre as nossas fitas e as soluções automotivas hoje que nós podemos atender. Meu nome é Felipe, eu trabalho com novos desenvolvimentos no setor automotivo da Tesa e como objetivo hoje nós queremos apresentar a Tesa para vocês e algumas das soluções que nós desenvolvemos recentemente e que talvez possam auxiliar o processo e a vida de vocês no dia a dia. A Tesa faz parte, é uma empresa alemã, ela faz parte do grupo Beiersdorf, e onde não só tem a Tesa nesse grupo, mas também a Nivea. A história da Tesa começa em 1890, quando o nosso fundador ele criou a primeira atadura adesiva. 6 anos depois, ele desenvolveu a primeira fita adesiva técnica. Em 1935, foi criado a primeira fita adesiva transparente. E hoje a Tesa completa, no Brasil, 20 anos de operação. A operação da Tesa na região hoje está centralizado no Brasil, onde nós temos um escritório em São Paulo, em que faz toda a coordenação da operação do Brasil, Argentina, Colômbia, Guatemala e Chile. E nós temos também um escritório da Tesa Brasil, onde nós fazemos toda a operação de todos os clientes hoje no Brasil. Mas não é só no segmento automotivo que a Tesa atua. Nós também estamos presentes com mais de 7 mil produtos que atendem o segmento de construção civil, de energias renováveis, ferroviário e metroviário, indústria da saúde e consumidor final, itens para casa, como por exemplo ganchos para fixação de quadros e outros utilitários. Anualmente, 5% do faturamento da nossa empresa é dedicado à pesquisa e desenvolvimento e isso demonstra o quão comprometido a Tesa é com inovações e com novas soluções para o mercado. Nós temos 4 laboratórios espalhados pelo mundo, onde mais de 500 pessoas trabalham dedicadas nessa tarefa. Mais de 100 novos produtos são desenvolvidos a cada ano e muitos desses produtos são patenteados. A Tesa também conta com uma responsabilidade social muito forte e ao longo da nossa história diversos pactos foram sendo firmados pela empresa para garantir que a nossa operação seja cada vez mais sustentável, com menos emissões, com menos solvente nos nossos produtos, com utilização de energias renováveis para abastecimento dos nossos escritórios e plantas e também para outros auxílios sociais. Vamos falar agora então um pouco mais dos nossos produtos. Nos últimos anos a Tesa vem investindo pesado em desenvolvimento de novas tecnologias para fitas dupla face. Nós temos um portfólio bastante abrangente, só que agora nós vamos selecionar alguns que são particularmente interessantes e que no mercado brasileiro têm feito sucesso recentemente. Então, a gente vai falar sobre a ACX Plus linha 772, linha 78 e linha 778. São muitos números, mas o Rafael vai entrar em detalhes agora e vai ficar bastante claro para vocês qual que é a diferença e as nuances entre cada produto. Bom, como o Felipe comentou, eu vou comentar um pouquinho sobre a linha ACX Plus 772, que é a nossa baseline. Hoje é a nossa fita, é o nosso produto com melhor custo-benefício para o mercado. Nós temos esse material nas espessuras de 0,4, 0,8 e 1,2 milímetros. É uma das espessuras que atende amplamente o mercado e as aplicações. Na questão de foco nas aplicações que nós temos com esse material, a gente pode utilizar esse material para emblemas, para algumas partes exteriores e também algumas peças do interior automotivo. Essa fita ela é amplamente utilizada em materiais como PP, ABS cromado, e ela tem uma alta compatibilidade com os vernizes automotivos hoje já utilizados no mercado. Só lembrando, né, Rafael, que uma característica não só da 772 como das outras que a gente vai falar hoje aqui para vocês, é que os 2 últimos dígitos do produto sempre vai indicar a espessura. Então isso facilita o entendimento do engenheiro quando ele está fazendo especificação em desenho. 772 04 é uma fita com 0,4 milímetros de espessura. 772 08 0,8 milímetros de espessura. E assim sucessivamente. Bom pessoal, então agora a gente passa para a demonstração da baseline, onde a gente vai fazer a adesão da baseline aqui nessa chapinha de metal. Então a gente vai fazer a primeira limpeza com álcool, certo? Então aqui a gente tem um álcool isopropílico que a gente está
fazendo a limpeza da peça. Então, após a limpeza, a gente tem aqui a peça aplicada com a baseline. Então, tudo que a gente vai precisar fazer é só retirar o liner do material e garantir a pressão exata do material na peça. Bom, esse é o teste de tração da ACX Plus 772 Baseline. Como vocês podem ver, a fita ficou na chapa, saindo da pecinha, e a gente conseguiu uma força de 323 newtons. Além da 772, a Baseline, nós temos algumas outras linhas. Então, a próxima linha que a gente vai revisar é a linha ACX Plus 78 Blackline. Um grande diferencial dessa linha e de todos os materiais hoje que a gente vai comentar um pouquinho é a questão da produção desse material. Hoje a Tesa ela faz uma produção onde ela faz a extrusão da massa adesiva e essa fita ela tem já dentro do núcleo dela todo o poder do adesivo ou que a gente quer oferecer para o mercado. A Blackline ela foi a nossa primeira linha lançada para o automotivo. Hoje ela é um produto em que ela não só tem a melhor abrangência, mas também ela é uma linha em que ela atende todos os requisitos de todas as montadoras. E quando a gente fala de abrangência, a gente fala também não só abrangência de aplicação, mas também das espessuras. Hoje a gente tem a linha Blackline nas mais diversas espessuras que o mercado precisa, começando lá com 0,5 milímetros de espessura e chegando até 1,5 milímetros de espessura. Hoje, como eu comentei, pela abrangência não só das espessuras, mas também das aplicações, a gente tem todas as aplicações desse material para frisos automotivos, para emblemas, para arcos de roda, para as antenas, aquelas antenas que a gente coloca, aquelas shark antenas que se chamam, aquelas shark antenas que você coloca no teto do veículo, e diversas aplicações. Por conta também dessa abrangência de aplicação, hoje ela é uma fita em que ela tem uma boa característica de aplicação em diversos materiais, como eu já comentei, no PP, no ABS, que são os materiais mais comumente utilizados hoje no mercado, e aí hoje a Tesa também garantiu que esse material ele tenha compatibilidade com todas as pinturas automotivas. Então quando a gente fala de pinturas automotivas, a gente fala das principais, desde Volkswagen, GM, Ford e Fiat, até algumas mais específicas como algumas montadoras japonesas. E a Blackline ela tem uma característica que serve como um atrativo adicional, principalmente para a indústria pesada de caminhões e ônibus, que por conta da estrutura dela, da maneira como ela é feita, a gente tem uma flexibilidade de trabalhar com espessuras variadas. A gente sabe que esse mercado de ônibus e caminhões, por vezes, requer fitas com espessuras maiores do que o padrão de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Com a Blackline, a gente consegue fazer laminação dos núcleos ou até mesmo a extrusão de uma massa inteiriça em espessuras de 2, 2,5, 3, 3,5 milímetros. Então é um benefício para esse mercado que a fita traz. E essa é uma das características dessa abrangência que a gente comentou. Então é uma fita abrangente para todos os mercados, independente qual seja o cliente final. Bom pessoal, então essa foi a Blackline. Então a gente preparou também uma demonstração da Blackline. Então aqui vocês podem ver, a gente tem uma peça já aplicada com o material. Lembrando, vamos limpar a superfície da chapa a ser aplicada com o álcool que a gente acabou de comentar. Então vamos esperar só um pouquinho para o álcool evaporar. E a grande vantagem da Blackline, como a gente comentou, é pela cor dela. Ela tem uma característica bem interessante em que ela fica bem discreta na aplicação de chapas com pintura mais escura. Então com essa vai ser a nossa demonstração da Blackline. Bom pessoal, então esse é o teste da Blackline, teste de tração de adesão.
Como vocês podem ver, então a Blackline ela saiu da chapa pintada e a gente conseguiu 400 newtons de adesão do produto. E, por fim, na linha da ACX Plus, temos a nossa fita Primerless. Esse é o nosso produto premium, com a maior performance entre os já citados aqui hoje. Qual que é o grande diferencial dessa fita que nos últimos 2 anos, 3 anos aqui no Brasil tem feito muito sucesso? Além dessa característica mencionada pelo Rafael, da fita já ser estrudada com um adesivo, esse produto recebe adicionalmente em cada uma das faces uma camada extra de um adesivo LSE, que a gente chama, que é para superfícies de baixa energia disponível. O que a gente quer dizer com isso? Que com esse produto a gente consegue fazer adesão de peças mesmo em substratos de difícil contato, tanto plásticos quanto vernizes, sem a utilização do primer. Então a gente traz um ganho de processo, um ganho de custo, um ganho de meio ambiente e qualidade de vida para o operador, que não precisa ficar inalando os odores dos promotores de adesão. Uma outra característica desse produto, para auxiliar no processo das montadoras e das OESs, é a característica de velocidade de adesão. Então, quando você compara com as principais soluções do mercado, a partir do instante inicial de aplicação, uma porcentagem maior da força total da fita já é garantida. No instante da aplicação, você já tem cerca de 60% da força final da fita em ativação. E isso traz mais segurança para a OS e para a montadora, que não pode ficar dependendo, algumas vezes, de tempo de cura de fita para seguir o seu processo. Então, só complementando o que o Felipe comentou, então quando a gente fala de aplicações, essa fita ela é exclusiva ou ela é específica para linhas onde você tem uma necessidade de tempo melhor de aplicação, ou até uma qualidade melhor, onde você não trabalha com a melhor matéria-prima, mas você precisa de uma adesão um pouquinho superior. A gente também complementando na questão das espessuras. Hoje a Tesa ela tem um padrão ou tem uma tendência em levar ao mercado as melhores espessuras que a gente hoje pode oferecer e também que o mercado aceita. Então, para esse tipo de material, a gente trabalha desde 0,5 mm de espessura até 1,5 mm de espessura. E quando a gente fala dos materiais, hoje a Tesa, com esse material, a gente consegue ser compatível e consegue ser competitivo com todas as matérias-primas e materiais que são produzidos no mercado. Para a demonstração da ACX Plus Primerless, nós vamos seguir exatamente a mesma metodologia do Rafael. Vocês podem notar que ela tem até um brilho a mais. É dado por essa camada laminada de adesivo LSE. Lembrando que todos os produtos que nós estamos testando aqui fazem parte de uma classificação de adesivos que a gente chama de PSA, ou seja, eles dependem da aplicação de pressão para que as rugosidades superficiais da peça sejam acomodadas pela fita. Vamos fazer agora um teste de arrancamento. Então eu tenho conectado aqui na ponta um dinamômetro. Eu vou deixar a corda estendida, porém sem pressionar. Vou zerar e deixar para que a gente veja o pico de força. A unidade está em newtons. Lembrando que essa chapa passou por todos os processos de pintura para simular uma pintura automotiva. Ainda falando de duplas face, mas agora uma outra linha de produto que tem outra característica, mas que a gente não podia deixar de mencionar aqui, nós temos a Tesa HIP. HIP serve para High Initial Performance. O nome dela já traz a característica da fita, né? Performance inicial. Mas não é performance inicial em qualquer substrato, é principalmente em plásticos.
a gente vê no mercado e existem estudos comprovando uma tendência de cada vez mais materiais pesados serem substituídos por plástico dentro do mercado automotivo. Tanto por causa da facilidade de trabalhar com esses produtos, tanto também por redução de peso e de custo. A gente sabe que sempre que uma montadora consegue reduzir o peso do veículo, aumenta a sua eficiência e fica mais vantajoso para todo mundo. Então, ela busca esse nicho de mercado de adesão de plástico com plástico e adesão imediata. A gente vai fazer um teste para vocês verificarem o quão rápida é e qual que é a força disponibilizada para essa fita, que pode ser usada para montagem de peças interiores, como medalhões de porta, itens no volante, itens no banco do motorista e também no painel de instrumentos. Só complementando o que o Felipe falou na parte de custo-benefício, a grande vantagem, uma das grandes vantagens desse material é que a gente não consegue fornecer um custo-benefício somente na fita adesiva, mas sim na própria matéria-prima que o cliente está utilizando. Quando você faz a adesão entre duas partes plásticas, muitas vezes você consegue acertar a espessura do plástico além da espessura da fita a ser utilizada na aplicação. Então, quando a gente fala de uma fita que é específica para plástico, é nisso que a gente está focando. É um custo-benefício não só agregado no produto, mas sim também no próprio processo do cliente. Para o teste da fita HIP, como é um produto indicado para plásticos, nós vamos utilizar essa chapa de ABS. A recomendação é a mesma. A gente higieniza a superfície para retirar poeira, gordura, graxa. E para conseguir provar para vocês, demonstrar a velocidade de adesão, a gente vai colar imediatamente as duas superfícies, para que o tempo de cura seja menor. Então agora, teste da HIP na placa de ABS, adesão de plásticos com plásticos, imediata. Como vocês podem ver, entre o metal e o ABS, a fita soltou na parte do metal, evidenciando a característica de que ela é feita para superfícies plásticas. E aqui, a força imediatamente após a adesão. Bom, pessoal, além não só de todos os produtos que a gente comentou aqui, também um pouco das demonstrações que a gente acabou de fazer, a mensagem que a gente quer passar é que a Tesa em si, nós não estamos apenas só vendendo os produtos. A Tesa hoje montou uma equipe específica para fazer suporte dos clientes, fazer todo o suporte não só dos projetos em si, mas também dos desenvolvimentos que a gente pode ter. Essa parte de cooperação entre o cliente e o fornecedor, ela é muito importante. Sim, nós estamos dispostos a ajudá-los, dando consultoria de projetos, fazendo homologações conjuntas, montadoras, OS, nós temos laboratórios à disposição para que a gente possa corroborar a decisão com dados técnicos. Depois de toda essa revisão dos produtos e toda a demonstração que a gente acabou de acompanhar, a Tesa quer passar um pouco da proposta que não a gente não quer só focar nos produtos em si oferecidos, e sim também em criar uma parceria, criar um conceito e um trabalho junto com vocês com relação a toda a parte de consultoria de projetos, toda a parte de treinamento com os clientes e coordenação do desenvolvimento. A gente sabe que hoje o mercado, ele muda tanto e ele é tão rápido por questão de desenvolvimentos, em que a gente precisa estar atualizado e a gente precisa criar um pouco dessa parceria entre fornecedor com o cliente final. Não só trabalhando na parte de desenvolvimento, mas também na homologação final do produto. A gente sabe o quão difícil é para você homologar um produto, o quão difícil é para você ter um produto aprovado dentro dos clientes. Então, quando a gente fala de homologação, hoje a Tesa tem uma estrutura local e regional em que a gente pode trabalhar junto com vocês,
exatamente para poder aprovar os produtos diretamente no cliente, dependendo do que for na sua aplicação ou na sua própria peça final. Exato, nós fazemos frequentemente workshops e tech days para atualizar o conhecimento de vocês sobre as novidades que nós estamos trazendo para o mercado. Nós temos parcerias com algumas instituições de ensino para tentar fomentar desde a base esse conhecimento maior do quanto que a gente pode otimizar processos e a vida de vocês com soluções adesivas. A TESA tem todas as certificações ISO 9001, 14001 e ATF 16949 e nós buscamos entender o processo de vocês como um todo para tentar otimizar não só com produtos, mas com propostas e implementação de automação de dispositivos manuais que possam auxiliar o operador no dia a dia dele. E buscando entender o processo inteiro de vocês, a TESA quer trazer soluções automatizadas, soluções de dispositivos manuais, tudo com o intuito de aumentar a produtividade, aumentar a ergonomia e, claro, reduzir custos para vocês. Hoje a TESA ela tem um conceito, e aí quando a gente fala de inovação e automação, nós estamos desenvolvendo toda essa parte de inovação e automação ao seu processo. A gente sabe que por essa mudança do mercado e essas demandas, hoje a demanda de aplicações automatizadas, aplicações mais rápidas, é uma demanda geral do mercado. E, por fim, nós estamos presentes nos principais convertedores do mercado que trazem capilaridade para a nossa atuação. Então, vocês podem contatá-los e eles vão entrar em contato com a gente para que juntos, a três mãos, nós possamos entender qual que é a necessidade de vocês e desenhar juntos uma solução que melhor atenda a expectativa do cliente. Nós não somos apenas fitas adesivas, nós queremos entregar toda a solução para vocês. Entrem em contato conosco e o nosso time vai analisar caso a caso para que juntos nós possamos desenhar a melhor solução e trazer o maior valor para o processo e os produtos de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Em nome da TESA Brasil e do time automotivo, a gente agradece a atenção e o tempo desprendido. Eu acho que isso é o primeiro passo hoje para nós traçarmos uma proposta, uma parceria a longo prazo. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima.